Bom, então tá, boa tarde para todo mundo. Fazer um teste de gravação aqui, né? Não fiz nenhuma aula grande ainda de teste de gravação via OBS, mas só para a gente ir se adaptando aí às ferramentas. A ideia de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre algumas coisas para finalizar esse nosso semestre, né? A gente tem um tópico ainda que na verdade são dois, e são dois grandes tópicos. Se vocês forem pegar dentro dos cursos de direito aí, você tem 100, 150, 200, dependendo do curso, 300 horas para falar sobre direito previdenciário e direito trabalhista. Mas a nossa ideia não é essa, né? Nossa ideia é conhecer o tema e expor a legislação para vocês. Antes disso, pessoal, eu tenho uma notícia que eu acho que é legal e dessa vez eu estou me cobrando para fazer isso. Não sei se vocês receberam no e-mail, mas saiu um edital para projeto de extensão com bolsa, né? É um projeto aí que é para durar 7 meses, então todo o ano letivo aí de 2022. E a minha ideia é mandar um projeto um pouco diferente e tentar arriscar aí nessa aprendizagem, né? É fazer um projeto de extensão em forma de podcast da GH, né? Fazer um podcast da gestão hospitalar. Qual que é a ideia? A ideia é que a gente produza uns episódios de podcast, não sei se só com áudio ou áudio e vídeo, que pode atingir de várias formas o curso, né? Primeiro a divulgação do curso, para o nosso curso ficar cada vez mais conhecido. É trazer gente do ambiente externo, tanto egressos, né, pessoas que já se formaram no curso, que estão atuando ou não. Acho que é legal um episódio com alguém que não está atuando também na área. Trazer pessoas de fora no nível da área de saúde, né, alguém da área da saúde ou da área pública, se a gente for trazer os nossos temas aí das nossas unidades. E alunos e professores, né? Então, talvez fazer ali uns 5, 6, 7 episódios e cada episódio um professor, um aluno cursando do curso, um externo, né? A gente pensa num formato melhor aí. Então, qual que é a ideia? Eu já falei da outra vez, os alunos que quiserem participar, né? Se manifestar lá por e-mail, mas dessa vez a gente tem um porém, e eu estou avisando isso para todas as turmas. O porém é que tem uma lista de prioridade, aí são 3 alunas que estão na prioridade se quiser ser bolsista, né? Eu acho que são 7 parcelas de R$ 400, tá, gente? Que é a Daphne, a Amanda e a Sheila, tá? Porque elas fizeram um projeto comigo lá sem ser bolsista. Então, essas são 3 alunas que eu vou dar prioridade. Ah, professor, mas mesmo assim eu posso participar? Pode, né? Aí, se acabar participando sem ser bolsista, quando tiver um outro, daí eu faço a mesma coisa do que eu estou fazendo com as meninas agora. Aí depois, se nenhuma delas quiser, ou se só uma quiser, ou enfim, seja o que for, aí eu abro a lista geral e faço um sorteio ali, tá? Porque são poucas vagas, né? São 3 vagas. Mas é aquilo, para bolsista, né, gente? Para fazer parte do projeto, pode fazer parte sem ser bolsista, que conta como hora complementar, enfim, conta com essas questões. Então, se alguém tiver interesse, né, até os alunos que dominam um pouco mais aí de áudio, de vídeo, alguém que queira até trabalhar aí na divulgação das plataformas, de colocar depois os episódios em plataforma de streaming e tudo mais. Eu tenho até o final do mês, até o dia 24 para escrever o projeto, eu vou começar essa semana. E aí quem manifestar o interesse, eu vou cadastrando num grupo ali. E aí a gente vai conversando, tá? Eu convidei a professora Andréia também, ela topou. E a ideia é fazer essa divulgação do nosso curso aí, lembrando que é a formação de vocês, né? Gestão hospitalar é um tecnólogo que não é muito conhecido, então quanto mais a gente divulgar com qualidade o nosso produto, melhor para todos, né? Inclusive para vocês que estão se formando, tá? Me mandem no e-mail depois se alguém tiver um interesse. Tá bem incipiente, assim, eu não tenho nem ideias de como fazer ainda. Se alguém tiver ideia, quiser ajudar à distância, enfim, todos são bem-vindos, tá, pessoal, para fazer parte aí de querer ajudar. E aí deixo essa prioridade aí para Amanda, para Daphne e para Sheila e elas me respondam lá no e-mail se querem ou não participar. E aí eu vou abrindo a lista ali pro pessoal geral. Beleza? Alguma pergunta sobre isso? Nada? Vocês vão entrar agora no quinto fazer o projeto, né? Vão fazer o projeto de TCC de vocês, né? A qualificação, né? Acho que é no quinto que começa, né? Então já pensem que tem essa tarefa aí também pela frente, tá bom? Yuri, tu que mexe com as ferramentas aí, se quiser participar, acho que ajuda também. Quem for bolsista tem que estar 20 horas da semana disponível, né, para fazer o projeto. E eu acho que os demais ali ajuda, né? Quem for ajudar, interessante. Beleza, é isso.
recado dado, tá? Prioridade para as meninas aí que participaram do projeto anteriormente. Bom, saindo disso, vou abrir o que o siga, vou fazer uma recapitulação. É claro que vocês já devem lembrar do que a gente viu e também boa parte a gente acaba esquecendo, né? Mas é justamente para fazer um levantamento de quantos temas a gente acabou abordando ao longo desse semestre para chegar onde a gente chegou aqui, né? Então a gente teve um começo lá na frente, lá em setembro, né? Onde a gente foi conversando um pouco sobre poderes, formas de Estado, formas de governo, a hierarquia da legislação brasileira, uma apresentação introdutória do que é a Constituição Federal, o que são constituições, né? Vocês acabaram investigando outros países também. A gente fez uma conversa sobre ordenamento jurídico, lista de países por sistemas de governo, coloquei uns documentários sobre o que era a Constituição, o texto constitucional, a Carta Magna, enfim, e a gente foi descentralizando isso. Foi vendo direitos individuais e coletivos, né? Isso bem abordado no artigo 5º, os individuais e coletivos, até os direitos sociais e políticos, vão até o artigo 13º, 14º ali, que falam sobre o tema. Então a gente foi vendo bastante coisa. Direitos sociais e políticos, desculpa, do 6º ao 14º. E fomos vendo, fizendo avaliação, depois a gente foi tratando sobre direitos humanos, né, dentro do nosso tópico ali, a criação da organização da ONU, né, essa organização que trata sobre as Nações Unidas, né, como forma de direitos para todos. A gente viu isso elencado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Até aqui é uma coisa interessante, porque quando a gente fala o IFSC é signatário, né, desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então todos os nossos projetos ali precisam também estar vinculados a esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Depois a gente viu um pouco sobre legislações específicas, né? Cada um apresentou aí um vídeo, né, com alguma legislação. Aí entrou aí Lei Maria da Penha, a legislação do SUS, Estatuto de Igualdade Racial, de pessoa com deficiência, do idoso, Código de Defesa do Consumidor, Código de Trânsito, Estatuto do Desarmamento, Código Eleitoral, Estatuto do Torcedor e Saúde Suplementar, para que todos tivessem noção de quanto existe de legislação aí dentro do nosso país, essa carga, né, de legislação ampla. Então, nosso problema, obviamente, não é a quantidade de legislação, né, mas sim como funciona aí nossa sociedade. Vocês também fizeram daí uma apresentação sobre isso, né? Depois a gente viu um pouco sobre normas regulamentadoras, cada um elaborou aí um infográfico sobre uma norma, né, pelo menos sobre uma norma específica, que também isso vem da Constituição, as normas regulamentadoras já estão lá no capítulo que trata sobre o direito trabalhista, e isso também, então, tudo é vinculado, né, vem lá da Constituição, e a gente vem nessa hierarquia de leis aí. E hoje, para finalizar, né, pessoal, na verdade, isso aqui é um tema extensivo, amplo, que na verdade a gente só vai fazer uma introdução, porque é muita coisa, mas a ideia é que vocês tenham esse entendimento sobre a legislação trabalhista, o direito trabalhista e o direito previdenciário, tá? Esses videozinhos eu gostaria muito que vocês assistissem. O primeiro ali que trata sobre o direito previdenciário, ele fala sobre seguridade social, eu acho que vocês já devem ter visto isso ao longo do curso, mas é interessante ver o conceito de cada um e a utilidade de cada um, né? O que é a previdência social, o que diferencia para a assistência social e o que diferencia para a assistência à saúde. Cada um tem uma caracterização, abrangência e características de universalidade diferentes, né? O direito à saúde é de todos, o direito à assistência social é para quem precisa, e a previdência social ela tem um caráter contributivo, né? A gente precisa contribuir com ela para garantir esse, entre aspas, seguro, né? Ou seja, todo mundo trabalha para que caso aconteça alguma contingência da vida, aí, um acidente, algum problema, a gente tenha esse seguro, essa garantia do Estado do mínimo de sobrevivência, né? Às vezes me revolta um pouco essa questão das pessoas acharem que a previdência, né? Eu fico muito triste, assim, muito chateado quando eu vejo pessoas que não possuem recursos, né? Pessoas que hoje se acidentarem no ambiente de trabalho, elas não vão ter o mínimo de subsistência. Elas pedindo o fim da previdência, né? Porque eu acho isso engraçado, porque no mínimo ela não entende, não sabe o que é a previdência.
esse seguro, esse colchão social, né? A Previdência, ela é responsável por garantir essa seguridade para todos nós. Não é para... muita gente critica por ela abranger uma parte do sistema prisional, por pessoas se aposentarem muito cedo ou não, porque tem um elemento que ele conhece, que se aposentou por invalidez e que não era inválido, e essas pechas assim que não condizem com a realidade da Previdência. A realidade da Previdência existem pessoas que se machucam, existem pessoas que sofrem acidentes, existem pessoas que precisam se aposentar, né? São várias as questões e essa seguridade vem nesse sentido. Por isso existe essa previdência. Agora, outra coisa que o vídeo deixa bem claro ali para vocês, pessoal, é que vocês precisam entender que existe a previdência social pública, né, que vale para todos contribuintes dentro das iniciativas privadas como um todo, né? Você tem registro em carteira, você contribui com a previdência. Existem os regimes específicos, que são os regimes de alguns servidores, né? Por exemplo, eu sou servidor público da União, então a gente tem um regime de previdência específico para servidores da União. Alguns estados a mesma coisa, então existe regime de previdência para alguns estados. Alguns municípios também, né? Não são todos, mas a grande maioria sim tem uma previdência própria. Aí em Joinville, por exemplo, os servidores municipais, eles têm o IPREVILE, né, que é um Instituto de Previdência dos Servidores de Joinville. Então existe uma previdência específica. Por que não são todos os municípios que têm essa previdência? Porque o custo da previdência é muito alto, né? Imagina você ser um município bem pequenininho e aí você tem que cuidar da aposentadoria dos servidores, sendo que a quantidade de servidores é menor, e aí você não consegue nem cobrir isso, então existem essas particularidades. Alguém pode se questionar assim, mas por que existem essas diferenças, né? Antigamente, era muito mais benéfico você fazer parte dessa, digamos, separação, porque existiam regras muito diferentes das regras da iniciativa privada da Previdência Geral. O servidor público se aposentava com um salário integral, né? Imagina, o cara ganhava 10 mil por mês, ele se aposentava com 10 mil. Enquanto o outro na iniciativa privada que ganhava 10 mil se aposentava com a média dos salários dele, retirando os 20% menores. Então o cara se aposentava com 2, 3 mil. Então essas regalias que a população entendia para os servidores, ela tem mudado ao longo do tempo. Tá? Por exemplo, eu, Robson, servidor público da União, não tenho mais direito à aposentadoria integral. Quando eu entrei na previdência específica dos servidores da União, o nosso modelo já é equiparado com o modelo do INSS. Né? Então, eu me aposento pelo teto do INSS como qualquer outra pessoa da iniciativa privada. Isso as pessoas não sabem, né? Elas acham ainda que é aquele modelo antigo. Ah, professor, mas todas as carreiras é assim? Não, existem carreiras ali do judiciário, do legislativo, que ainda possuem diferenças e características diferentes na previdência, na aposentadoria, tá? Lembrando que a previdência não é só a aposentadoria. E isso vocês vão ver bem claro nos vídeos ali. Outros pontos, pessoal, que a gente vai acabar vendo ali no vídeo e na legislação. Existe também a previdência privada, essa que é muito oferecida hoje e as próprias empresas possuem ela de forma também como previdência complementar, né? Você tem a previdência pública e aí você complementa a sua renda com uma previdência que você vai pagando também ao longo do tempo, tá? Então existe diferença da previdência privada, que é aquela que você contribui se você quiser, e tem a previdência complementar, que ela pode complementar a previdência pública, então tem algumas diferenças ali. Por que é interessante a gente saber isso? Porque é preciso conhecer essas ferramentas, elas têm características diferentes, tanto de pagamento de imposto de renda, tanto de benefício lá na frente. Então isso, gente, isso vocês têm obrigatoriedade de conhecer, porque isso afeta diariamente a vida de vocês, tá? Acredito que ao longo do tempo a nossa questão previdenciária vai ser cada vez mais enxugada. Como a Amanda falou ali, a idade de aposentadoria está aumentando cada vez mais, porque a nossa pirâmide etária está mudando, né? Está aumentando, a nossa qualidade de vida também, os nossos índices de desenvolvimento humano são maiores, as pessoas morrem cada vez mais velhas, então, consequentemente, a aposentadoria também vai ficando cada vez mais para frente.
E aí, com isso, é preciso cada vez mais se planejar, né, para que isso aconteça de uma melhor forma. O que, que acontece normalmente, né? Nós não temos como regra o planejamento. Então a pessoa pensa, isso daqui é daqui 40 anos, né? Não vou pensar nisso agora. E aí esse momento chega, né? Uma hora chega e é preciso ter bem claro essas questões aí. Os dois são concursados e o tempo para se aposentar só aumenta. Eles são municipal, estadual ou federal, Amanda? Eles são municipais. O Impreville também passou por alterações, inclusive recentemente passou por uma alteração de alíquota de contribuição, né? Nossa, eu ouço reclamação todos os dias. Tem isso também. O que isso significa, gente? Que a pessoa lá pagava, sei lá, 11% de contribuição, agora está pagando, eu não sei quanto que é o do Impreville, mas eu acho que é 14%. Tá? Então, 14% do salário vai diretamente para o fundo de previdência para que a pessoa possa se aposentar. A minha mãe deu sorte, minha mãe se aposentou esses tempos aí, ela é do tempo do integral ainda, né? Então ela se aposentou com o mesmo salário que ela recebia na ativa. Mas isso está mudando e mudando completamente nos estados e na União já mudou faz tempo, tá? Eu, quando entrei, já era outro modelo, por exemplo, da professora Andréia, que está há muitos anos lá, salvo engano dela, acho que deve ser o regime integral. E aí a gente teve depois um que era 80% e agora é equiparado ao INSS, tá? Previdência, gente. Coloquei os videozinhos ali para que vocês tenham um entendimento. Esses conceitos primários aqui do que é a previdência é interessante vocês saberem, tá? Porque isso é para a vida de vocês, tanto como seguridade, como assistência à saúde, como previdência social. E a legislação sobre os tipos e planos de previdência também estão aqui, que é a Lei 8.213. Deixa eu ver se ela abre aqui certinho. Que trata justamente sobre planos de previdência social e da outras providências, né? Então ele trata justamente sobre isso, a caracterização do que é a previdência, quais são os princípios e objetivos que ela rege, né? Que ela se rege e demais questões caracterizadas em relação a isso. É interessante todo mundo ler? Claro que sim, né? A gente teve inúmeras alterações recentemente de prazo, de tempo, de contribuição, de idade, né? Então tudo isso está aqui caracterizado e é importante que vocês saibam sobre isso. E na prova da semana que vem, metade da prova vai ser justamente sobre esse texto aí. E vou tentar montar no modelo de que meio que obrigue vocês a lerem esse texto aí da melhor forma possível, tá? E mais pra frente vocês vão me agradecer aí por ter esse entendimento. Alguém quer comentar alguma coisa em relação a esse tema, gente? Alguma coisa, alguma dúvida, algum ponto que chama atenção, alguma curiosidade, algo que a gente possa debater aqui sobre isso? Eu vejo às vezes no debate, assim, ou nos comentários de Facebook, Instagram, o pessoal colocando, essas coisas a gente deveria aprender na escola, né? Mas aí eu fico me questionando que às vezes nem na universidade as pessoas se dão ao trabalho de ler esse tema. Imagina se na escola iriam ler sobre isso, aprender e ter um entendimento do que serve, né? Pura hipocrisia. Na escola tinha que ter direito constitucional, tinha que ter finanças. O cara tem 30 anos, nunca, né, não foi atrás de nada, daí ele acha que na escola ia dar. Mas enfim, não é esse o ponto. O ponto tá aqui, ó. A legislação tá aqui e eu quero que vocês entendam para justamente também depois poder cobrar, né, pessoal? Fazer uma pressão aí nos nossos governantes. Porque ao longo do tempo, por mais que os regimes de previdência tenham mudado, a gente não teve os sinais claros de melhorias. Pois é, Yuri, essa última mudança foi justamente esse ponto, né? Houve um afrouxamento nas regras de previdência e vocês podem ver que as alegações são sempre as mesmas, né? Fomentar o mercado de trabalho, gerar mais emprego, principalmente na trabalhista, que a gente vai falar agora. E essa movimentação toda de retirada de direitos e tudo mais, que às vezes a gente pode até questionar, né? Que existe realmente algumas regras ali que para o empregador dificulta, mas no dia a dia não houve essas alterações, né? Não houve aumento de empregabilidade, não houve melhoria das condições de trabalho, essa relação, né, dicotômica, essa relação de empregador e empregado também não há estudos que apontem que houve uma melhoria por causa das alterações, né? Então tem vários pontos aí que a gente precisa ficar atento e se questionar.
Querem um exemplo? Pesquisem um pouco sobre a previdência chilena. O Chile adotou um regime de previdência privado há muitos anos já. Há muitos anos. Com essa ideia de que cada um é dono do seu nariz e pode contribuir para sua própria aposentadoria. Tá? Mas foi um fracasso, tem sido um fracasso. Tiveram uma revolta social lá, porque as pessoas chegaram na época de se aposentar e o valor era irrisório, ridículo, né? Valores baixíssimos da aposentadoria de quem passou 20, 30 anos contribuindo. E isso causou um desgaste, um problema, até reformas lá mais abrangentes, justamente porque não funcionou. E esse é um modelo que foi tentado trazer para o Brasil e hoje a gente está nesse modelo híbrido, né? Nós temos o modelo da Previdência Social e temos um modelo complementar aí também de previdência privada para quem optar por ela, como se fosse uma complementação. Bom? Gente, então esse é o primeiro ponto, né? Vocês têm essa leitura para fazer aí, o tempo vai ser dado hoje. Acho que o que importa aqui é perguntar quem são os segurados, né? Quando que eu usufruo desse seguro? Pode ser por invalidez, por idade, por tempo de contribuição, alguns tipos de regime de aposentadoria especial, auxílio-doença, né? Salário-família, salário-maternidade, auxílio-acidente. E aí tem a questão dos dependentes também, né? Quem são os dependentes? A pensão por morte é um tipo de dependência e o auxílio-reclusão. Esse aqui que tem sempre um debate amplo, né? O cara preso ainda recebe um benefício. O auxílio-reclusão, na verdade, ele é dado ao dependente do segurado, né? Então, o preso que contribuiu quando não estava preso para a Previdência. A ideia é o quê, né? Que a família desse indivíduo, principalmente jovens, crianças, não sejam desassistidos. Então, quando o cara está preso lá, a família recebe um valor justamente para que essa família não passe por questões de não ter nenhum tipo de amparo e aí uma situação que já é ruim, ela se tornar ainda pior e aqueles indivíduos acabar reproduzindo aquele problema que já está acontecendo, né? O professor está defendendo, então eu acho que tem lógica essa proteção social para a família, tá? Quem já conviveu aí no ambiente prisional sabe do que eu estou falando. Você chega lá, a pessoa tem 2, 3 filhos, está presa, e aí essas pessoas vão viver do quê? E ele tem esse seguro também relacionado a isso para a família, né? Não é para ele. Enfim, esses são os pontos, tá? Vocês podem entrar aí na leitura e vocês vão ver que são questões importantes aí e tem a ver com o dia a dia de vocês. Retirando isso, a gente tem então também essa abrangência do que é a legislação trabalhista, né? Essa legislação ampla. No Brasil, ela é através de um decreto que aconteceu há mais de 70 anos, foi em 1943, e ela passou por diversas alterações e provavelmente continuará passando por diversas alterações, porque o mercado de trabalho em si se altera, né? As relações de trabalho se alteram, e eu acho que o exemplo atual aí do home office vem para escancarar isso, né? Ou vocês imaginam que lá em 1943, Getúlio Vargas e a cúpula lá que elaborou o decreto, eles imaginariam o tal do home office, né? Isso não estava nem sob perspectiva. Mas tem aquele contraponto que é o que o Yuri falou ali da reforma da Previdência, mas vale para trabalhista, que é a subtração, a retirada dos direitos, né? Como forma de alegar que isso atrapalha as relações de trabalho. Eu acho que é um tema bem delicado que a gente precisa estar abordando. Ô Yuri, a questão de híbrido ali, eu vou te dar um exemplo da minha só para você entender, tá? Para você entender bem, bem característico. Por exemplo, como o meu regime se equipara com o do INSS, então tem um teto, né? Vamos supor que eu ganhe 30 mil por mês, tá? Mesmo eu ganhando 30 mil por mês, é uma coisa que não vai acontecer, aqui pelo menos, como se equipara ao INSS, então o teto do INSS hoje, ele foi atualizado ali, acho que ele está em 7 mil reais, né? Então eu contribuo lá 40 anos com a Previdência, na hora que eu for fazer a solicitação, eles vão fazer uma média dos meus salários, eles vão retirar um percentual dos menores, e aí nessa média, no máximo que eles podem me pagar é 7 mil reais, que é o teto. Deixa eu ver quanto que tá o teto agora bem certinho. Hoje é 6.433, mas ele foi atualizado, tá? Ele vai para 7.087, ó.
Então, hoje, se eu me aposentar, ou qualquer pessoa que se aposentar pelo INSS, que são regimes diferentes, o máximo que ele pode receber de aposentadoria é R$ 6.433. Esse é o máximo, não importa quanto que ele ganha, tá? Aí, o que é um regime complementar, né? É uma empresa privada ou uma instituição ou um órgão que diz o seguinte, olha, tu vai ter um baque na tua qualidade de vida, né? Na tua perspectiva de vida, porque tu vai sair de um salário de 30 mil para um salário de 6 mil reais. Então a gente tem um outro modelo aqui que é um modelo de previdência complementar. Todo mês tu vai pagar uma parte, uma taxa, uma alíquota, e a gente vai pegar esse recurso, né, como se fosse um banco, como se fosse uma instituição, não é um banco, tá? Mas como se fosse uma instituição que vai trabalhar com esse teu dinheiro, ele vai cuidar desse teu dinheiro, ele vai administrar esse teu dinheiro. No nosso caso, de servidores públicos da União, é o FUNPRESP, é o Fundo da Previdência dos Servidores Públicos. Então a gente contribui para ter uma previdência complementar. Você contribui um pouco a mais sobre aquela diferença, entendeu? Sobre os 7 mil, você contribui para o INSS ou para alguma previdência municipal, estadual que você tem. E a partir dali você faz uma contribuição para essas previdências complementares. Para daí ter uma outra, digamos, uma complementação de aposentadoria. Né? Então são esses os dois pontos. Aquele dinheiro vai ali. Eu vou mostrar aqui para vocês, gente, ó, porque eu acho que ajuda, tá? A ter o um entendimento aqui. Esse é o FUNPRESP, que é o que a gente faz parte, tá? Então eu tenho a área aqui e aí eu faço a minha contribuição e ele vai apontando e fazendo uma estimativa de quanto. Eu tenho um saldo pequeno, né? Porque eu contribuo pouco, eu não ganho muito acima do teto, então não tenho como contribuir muito. E aí aqui, ó, tem um simulador de benefícios que ele vai dizer lá na frente mais ou menos quanto que essa previdência complementar ela vai me dar a mais, tá? No meu caso aqui, ó, né, 600, eu vou ter provavelmente acumulado hoje, né, se o cenário fosse hoje, tá, gente? Esses 132 mil reais, o que iria me dar um complemento de aposentadoria de 692 reais. Então esse cenário é assim porque hoje eu contribuo pouco a mais, né? Se eu contribuir mais, eu vou ter um aumento desse benefício estimado aqui, tá? É mais ou menos assim que ele funciona. As empresas oferecem isso também. Se forem trabalhar, vai ter empresa que através de banco oferece essa questão, né? De você ter um complemento ali para a previdência. Vale a pena ou não? Aí você tem que sentar e estudar o plano, porque tem taxa de administração, tem taxa disso, tem taxa daquilo, para ver se vale a pena, tá? Se a pessoa não contribuir, ela não se aposenta. Grace, depende, tá? Eu não sei bem certinho as regras aqui, a gente tem que ler ali a legislação de novo, mas isso varia muito. Como aposentadoria normal, por idade, não, tá? Mas aí tem as específicas ali. Tanto é que o governo cria até alguns auxílios para as pessoas que não puderam contribuir ao longo da vida. Não sei se vocês já ouviram falar do BPC, Benefício de Prestação Continuada, né? Que acho que é na faixa de meio salário mínimo para quem não contribuiu com a Previdência. Então existem várias questões que precisam ser abordadas e verificadas, tá, Grace? Quando é auxílio doença, invalidez especial e outras questões, existem regras específicas. A pessoa passa por um perito, é dado um prazo lá, enfim, são várias as questões que entram aí e é preciso analisar o caso para ter essa perspectiva. Mas a ideia teórica da origem da Previdência é que justamente você contribua para o sistema, faça parte dessa Seguridade Social, e se você precisar, você pagou como se fosse um seguro, né? Todo mês, tu paga lá descontado do teu salário, e aí você usufrui desse seguro ali. Tá? Essas questões previdenciárias. O mesmo vale para a legislação trabalhista, né, gente? A trabalhista, essa proteção, essa relação de quem é protegido pela legislação trabalhista. E aí eu deixei essa legislação ali também, né? Para quem tem uma ideia aqui, ó, o texto da CLT tem 166 páginas. E da mesma forma como a Previdência, a CLT vale para esses regimes privados de relação. Tá? Para os servidores públicos da esfera federal, estadual e municipal, existem também leis específicas para a relação de trabalho, tá? Então, que são análogas, algumas são muito parecidas, mas existem leis específicas para os servidores também, então muda um pouco essa questão.
O que acontece no Brasil dentro de um cenário social? A gente tem muita relação de trabalho não protegida, tá? Um bom exemplo disso, e que vem gerando um debate, são esses motoristas de aplicativos, entregadores de encomenda, né? Não existia, hoje a gente já está tendo aí uma mudança de jurisprudência, porque justamente essas pessoas não tinham nenhum tipo de proteção legal. Então o cara ia lá trabalhar, sofria um acidente, azar, né? Agora as próprias empresas estão inserindo um seguro e outras questões aí de adaptação, que é algo tudo muito recente, né? Quando você está trabalhando, ok, é legal, está ganhando mais do que ganharia no mercado de trabalho, mas se você sofreu um acidente de moto ali, o que vai acontecer contigo? O que é o grande problema disso? A gente tem grupos de poderes, né? Tanto para previdenciária quanto para trabalhista. O que é o grupos de poderes? Você tem um lado que quanto menos regras, menos custo, né? Menos custo, você consegue ter uma atuação melhor. E você tem um empregado também, que ao longo da história a gente sabe que também existe exploração. Então, são os dois pontos que ficam nessa balança. O que eu só não concordo é que a gente veja como empresário malvadão e o empregado alguém que sempre se prejudica, né? A gente precisa achar um equilíbrio aí, porque tem muito empresário também que age da forma correta e sofre com os custos da legislação. Então, são dois pontos que existem uma complexidade muito grande aí de envolvimento, tá? Quem já está no mercado de trabalho aí sabe do que eu estou falando, né? Algumas regras são difíceis de execução, às vezes a pessoa quer trabalhar e não pode, às vezes quer fazer uma hora extra e não dá, ou é justamente o inverso, a pessoa não recebe para trabalhar mais. São dois lados aí do mesmo problema, né? Essa é a questão. E aí eu deixei ali para vocês um videozinho que trata sobre a história do direito trabalhista, né? Desde a sua origem ali, é um vídeo legalzinho, é bem pequenininho. E também tem um documentário aqui do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás que trata sobre os 70 anos da nossa CLT, que ano que vem vai completar aí 80 anos, né? Então já é um documentário ali de 9 anos. Mas ele faz uma abordagem histórica, ele mostra o contexto político da época, quem eram os trabalhadores, né? O perfil de trabalhador quando essa legislação foi criada por Getúlio Vargas. Então são várias as questões que estão abordadas aqui, tá? Gente, qual que é a ideia então? A ideia é que vocês façam as leituras, assistam os vídeos, né? Entendam sobre algo que é de extrema importância para vocês mesmos. E a partir daí, vocês possam estar fazendo uma avaliação, então, semana que vem. Como é que vai acontecer? Acredito que serão 20 questões de múltipla escolha, né? Que a nossa última avaliação é sempre objetiva. E eu vou dar duas alternativas, né? A avaliação pode ser feita no dia da prova, no dia da aula, no caso. Então, se hoje é dia 7, a avaliação tem o dia 14 inteiro ali para vocês estarem fazendo. Provavelmente eu vou liberar meio-dia, então eu deixar até de noite, tá? Não precisa fazer na hora ali. E 2 chances, porque se der algum problema na internet, pode acessar e fazer de novo, tá? O que eu espero? Que ninguém passe as questões para os demais, né? Se você deu empenho de fazer ali, não passar as respostas para o colega, mas se quiser passar eu não vou saber, vai de cada um, né? Depois não adianta aí ficar reclamando de como a sociedade funciona, mas eu espero que cada um se autoavalie aí e busque aprender. A questão não é a prova, é aprender com os temas, tá? Alguma dúvida? Bom, gente, daí o que acontece, né? Então, semana que vem é dia 14, então eu espero que até a quarta-feira, dia 16 ou quinta por ali, eu feche as notas de vocês, né? Então, a ideia é fechar. E aí, quem já está aprovado, tchau e benção, né? Eu ia falar até o semestre que vem, mas eu não tenho aula no quinto semestre com vocês. E quem tiver em recuperação ou alguma coisa assim, daí na outra semana, dia 21, vai ser feita a avaliação de recuperação, tá? Para quem não atingiu o mínimo esperado aí. Tranquilo? Fechou? Então é isso, pessoal. Façam as leituras, tá? Vou reforçar aqui, bater na tecla. É importante que vocês conheçam os temas que são inerentes a vocês mesmos. E
Quanto mais vocês souberem, melhor para nós todos, né? Façam as leituras, assistam os videozinhos ali que ajudam e aí semana que vem a gente faz a avaliação. Até mais. Quem quiser participar do projeto me manda um e-mail e a gente vai conversando, beleza? Beleza, professor. Tchau. Tchau, gente. Boa semana para vocês. Tchau, boa semana. Igualmente.